Olá, galera do YouTube, tudo bem com vocês, querido concurseiro e querida concurseira? Vim gravar esse vídeo hoje, eu ia gravar só na sexta-feira, mas tem muita gente me mandando mensagem pedindo direito penal, direito penal. E assim, eu fico muito feliz por vocês estarem gostando desse conteúdo. Então eu vim aqui adiantar hoje o lado de vocês, para quem quiser ir começar a estudar. Já pega aí duas matérias, já fiz o vídeo sobre português. Quem não assistiu, corre lá. Ensinei vocês como evoluir no português, como começar do zero. E hoje vai ser direito penal. Vou fazer de todas as matérias, tá? Já peço o seu like, compartilhe com mais amigos, se inscreva nesse canal. E eu vou conversar aqui agora com o pessoal, antes de entrar aqui nos slides. Eu vejo que tem muita gente chegando agora e que não é da área do direito. E aí a pessoa fica meio perdida com uns termos jurídicos, umas coisas diferentes. Eu até aí, com respeito, tá, gente? Porque eu também não sabia. E tem muita coisa que até hoje eu não sei. E aí eu fico assim, o que é isso? Então, primeiro esclarecimento aqui. No edital do TJ para escrevente, não cai a lei seca de trânsito, tá? Quando eu me referi lá nos outros vídeos à leitura da lei seca, eu estava falando da leitura da legislação, tá? Daquelas leis que caem ali que tem ali no edital. E aí a gente faz a leitura ali dos artigos. A leitura dos artigos a gente chama de leitura de lei seca. Acho que deu para entender. Qualquer coisa, vai lá na playlist de leitura de leis, que lá você vai me ver lendo a lei seca, tá? Que não é a lei de trânsito. Sem mais enrolação, vamos começar aqui. Como estudar direito penal do zero para o TJ São Paulo? Gente, eu no começo não sabia o que cada matéria estudava. Por exemplo, eu vi lá normas da corregedoria. Não sabia nem o que era corregedoria, nem o que era normas, nem o que era nada. Então, aqui no direito penal, o que a gente vai estudar? As infrações penais. A gente vai estudar a parte especial do Código Penal, tá? Vai estudar as infrações penais, a pena para esses crimes. Só que agora, de uns anos para cá, a banca tem cobrado uma coisinha chamada doutrina. E aí, mais uma vez, quem não é do direito fica, gente, o que é doutrina? A doutrina, ela é um estudo do direito, sabe? É um conjunto de ideias, interpretações dadas por estudiosos do direito. Lá na lei seca, no Código Penal, a gente vai encontrar lá o artigo e o crime. E na doutrina, a gente encontra a interpretação, a explicação. E aí, eu vou passar aqui tudo que eu anotei de mais importante sobre doutrina, porque existem diversas classificações doutrinárias, assim. É um conteúdo quilométrico, sabe? Dá pano para manga. Mas você não precisa estudar toda a doutrina, tá? Pelo menos até a última prova que eu vi, eu não vejo essa necessidade. Então, eu vou passar aqui o que eu considerei importante e que me ajudou a aumentar minha pontuação de 2 pontos na última prova, que eu acertei 2 de 6 do direito penal, e nas outras 2 eu gabaritei. Então, eu vou mostrar o que eu anotei e o que eu procurei aprender para me ajudar a acertar as questões do jeito que elas estão vindo na prova. Então, primeira coisa, já falei o que é doutrina. Você não vai começar a estudar lendo lá os artigos, tá? Do Código Penal. A hora que eu falo assim, você não vai, fica estranho, né? Já vou avisando aqui que se alguém tiver outro método, viu outra pessoa falando de outro jeito, gente, problema nenhum, tá? Cada um estuda do jeito que acha que é melhor para si. Tô falando aqui do que eu fiz, então, se eu falar assim, você vai, é porque eu tô dando passo a passo aqui do que eu fiz, e se você quiser fazer, faça também, que eu acho que vai dar resultado. Enfim, primeira coisa, você não vai começar lendo lá artigo 293, assim, você não vai ler isso. A primeira coisa que você vai fazer é estudar um pouquinho de doutrina antes de passar para sua apostila de lei seca, tá? Então vai ficar dividido em 2 vezes esse vídeo. Esse é o primeiro passo. Passo 2 eu vou soltar ainda essa semana aqui para vocês,
para vocês aprenderem a estudar com a apostila de lei seca, associando tudo isso aqui, tá bom? Então vamos lá. Já falei o que é a doutrina. Se vocês quiserem anotar o que está aí nesse slide, pode anotar, tá? Eu tinha anotações assim, eu acho legal ter. E agora aqui, ó, o artigo 1 do Código Penal, ele não cai, tá, no nosso edital, mas eu deixei aqui. Por quê? Porque é muito importante a gente saber o que é crime e o que é contravenção. Por quê? O crime e a contravenção são espécies de infrações penais. Infrações penais é coisas que vão, condutas que vão contra o que está escrito lá no Código Penal. Por exemplo, homicídio, matar alguém. Está lá no Código Penal que é uma infração penal. E no caso, é um crime. Então, a diferença que a gente já vai ver aqui, ó, no artigo 1, entre crime e contravenção, é que no crime, o crime ele é mais grave e a contravenção ela é um crime menos grave. Aí eu deixei uma tabelinha aqui, ó, falando isso que eu acabei de falar, que o crime é mais grave e a contravenção é uma infração de menor gravidade. E a contravenção, ela também é chamada de crime anão ou liliputiano. Então, achei legal fazer essa anotação aqui também. O crime, ele é apenado, o cara vai receber uma pena de reclusão ou detenção. Na contravenção, ele vai ser apenado com a prisão simples, tá? E aí pode ter a multa alternativamente, cumulativamente, isoladamente. Vem cá. Furto. Furto é um crime, por ser uma coisa mais grave. Agora, um exemplo de contravenção, que é um crime menorzinho, que eles chamam ali de crime anão, por exemplo, é o jogo do bicho. O jogo do bicho não é uma coisa tão grave assim. Então, não é um crime, é uma contravenção. E o que acontece? A hora que você for ler a lei seca, o Código Penal, os artigos, você vai ver que tem crimes lá é só crimes, tá? Não é contravenção. Você vai ver que tem uns que tá escrito reclusão e outros detenção. Essa era uma dúvida que eu tinha quando eu comecei a estudar. Quando eu comecei a estudar. E eu acho válido falar para vocês. A diferença entre reclusão, detenção e prisão simples é o regime inicial. Como o cara vai começar a cumprir a pena. No crime, pode ser que ele comece a cumprir essa pena no regime fechado, no regime semiaberto ou no regime aberto, tá? Então, quer dizer que se o cara cometeu um crime, ele já pode pegar o regime fechado e ficar lá, sem saidinha, gente, sem visitinha para a família. Ele fica lá, reclusão, pode pegar regime fechado. Na detenção, regime inicial para cumprir a pena na detenção é o regime semiaberto ou o regime aberto, tá? O cara pode, tem uma exceção que o cara pode ser regredido e ir para o regime fechado. Mas, inicialmente, na detenção, ele vai ficar no semiaberto ou no aberto. E na prisão simples, na contravenção, o cara vai começar no semiaberto ou aberto e não há essa previsão de o cara pegar um regime fechado, porque é uma contravenção, é um crime menor, tá bom? Aí vamos aqui. Classificações doutrinárias dos crimes. A primeira classificação aqui que eu acho super importante, tá? É quanto ao sujeito ativo. Sujeito ativo é quem pratica a conduta criminosa, quem pratica o crime, tá? E aí a gente tem aqui 3 que eu coloquei: crime comum, crime próprio e crime próprio de mão ou de mão própria. O crime comum, ele é um crime que ele pode ser cometido por qualquer pessoa. Por exemplo, o homicídio, qualquer um pode matar. Não exige que você tenha uma qualidade especial, que você seja alguém especial para ir lá e matar alguém. Qualquer pessoa pode matar. Aí depois a gente tem o crime próprio, onde é necessário ter uma qualidade, uma condição especial. E mais para frente vocês vão estudar esse crime aí, o peculato, que é um crime que só pode ser praticado se o cara for funcionário público, tá? E depois tem o crime de mão própria,
que além dele exigir uma qualidade especial da pessoa, a diferença dele para o crime próprio é que ele não admite coautoria. E aí o exemplo de falso testemunho. Por exemplo, eu sou testemunha em um processo e eu vou lá dar o meu depoimento. Tem como alguém ser coautor desse crime? Não tem. É eu que estou dando testemunho. Se eu mentir lá, negar, calar a verdade lá diante do juiz, não, é eu que. Como que vai vir alguém aqui na hora do meu testemunho, vai vir fofocar, ou o juiz vai perguntar para mim, a outra pessoa vai falar? Não tem como. É um crime de mão própria, que eu só posso cometer na qualidade de testemunha naquele momento, tá? Então, essa é a diferença que a gente vê aí. Mas depois eu vou ver se eu faço uns vídeos pra gente ir grifando, sabe, os artigos, e aí eu vou passando aqui as minhas anotações para vocês sobre cada crime e o que eu considerei assim relevante para decorar, porque nem tudo a gente precisa decorar, mas tem coisa que é muito importante, tá? Aqui, quando a conduta. Isso aqui é bem fácil. Os crimes podem ser comissivos ou omissivos. Tem mais classificações aqui, tá? Tem omissivo próprio, omissivo impróprio, mas fixa primeiramente aí. O que é um crime comissivo? É aquele que eu pratico uma ação. E o omissivo é quando eu deixo de fazer alguma coisa. É uma inação, tá? O comissivo é furto. Eu tenho que ir lá e pegar uma ação, pegar alguma coisa de alguém, subtrair alguma coisa de alguém. Agora, o omissivo é um deixar de fazer. Por exemplo, eu atropelo alguém aí na rua, a pessoa se machucou e eu pego meu carro ó, e vazo. É o quê? É um crime omissivo. Eu deixei de socorrer aquela pessoa, uma omissão de socorro. Aqui, quanto ao resultado naturalístico. Que palavra feia, né? Resultado naturalístico. O que é o resultado naturalístico? Gente, é uma alteração aqui no nosso mundo físico, sabe? No físico mesmo. Por exemplo, ó, nos crimes materiais, a consumação de um crime material só vai ocorrer se houver um resultado naturalístico, uma modificação aqui no nosso mundo. Por exemplo, o homicídio. Ele só se consuma com a morte da vítima. Eu vou lá e dou 3 tiros numa pessoa e ela não morre. Eu vou responder por homicídio? Não, a pessoa não morreu. Eu posso responder na forma tentada. Mas o homicídio, para se consumar, a pessoa precisa morrer, certo? Então é uma modificação aqui no nosso mundo físico. Aí a gente tem os crimes formais, que o resultado naturalístico, essa modificação aqui no nosso mundo, ela é possível, mas não é necessário que ela aconteça para o crime se consumar. Eu deixei esse exemplo aí de corrupção passiva, mas vou falar de um crime aqui que todo mundo conhece, desacato. Eu vou lá numa repartição pública e começo a brigar lá com uma atendente e eu começo a xingar ela, porque você é uma incompetente, em razão lá da função dela. Eu começo a xingar ela. Não é preciso que aconteça nada aqui no nosso mundo físico para esse crime se consumar. Eu abri minha boca e xinguei, acabou, tá consumado. Houve alguma modificação externa aqui? Não. Então, eu acho que essa é a explicação certa, assim, a modificação no mundo físico, sabe? Se não tem modificação no mundo físico, é crime formal. O crime material, ele precisa que essa modificação aconteça para ele se consumar. E aí a gente tem o crime de mera conduta. Eu acho que, pelo que eu me lembro, eu acho que no nosso edital não tem nenhum, tá? Mas eu vou colocar aqui o que é. Por quê? Porque pode ser que o examinador coloque como uma pegadinha na prova, tá? É crime sem resultado, gente, de mera conduta. Não depende de resultado naturalístico, só a conduta, por isso que é mera conduta, só a conduta já configura o crime. Se eu entro na casa do meu vizinho, sem autorização dele, eu cometi um crime. Não importa se eu fui lá olhar o jardim, não importa. É invasão de domicílio. Porte ilegal de armas também é um crime de mera conduta. Tô portando uma arma, não tenho registro, eu não vou matar ninguém, eu não vou dar tiro pra cima, eu não vou mostrar pra ninguém, eu tô portando essa arma. Independente do que aconteça, se
se alguém me pegar com essa arma, já configura o crime, tá? Então, isso que é um crime de mera conduta. Aí tem a outra classificação, que é quanto ao momento da consumação. A gente tem os crimes instantâneos, que a consumação se dá em uma única conduta e não fica se prolongando ao longo do tempo, e o crime permanente, que a consumação se estende ao longo do tempo, ela perdura ao longo do tempo. O exemplo que eu já dei, desacato. Eu xinguei, o crime está consumado. Falei para a mulher, você é uma incompetente, você não faz nada direito. Aí, pronto, consumou. Naquele momento. No outro dia, não tem como ninguém dar um flagrante em mim. Agora, o porte ilegal de armas, a arma vai ficar, por exemplo, guardada quanto tempo na tua casa? Ou na minha casa, por exemplo, se tem uma arma. Não tenho arma não, viu, gente? Mas ela vai ficar guardada quanto tempo? É um crime permanente, que vai passando os dias e ele vai se consumando ali com o tempo e a qualquer momento alguém pode te pegar, tá? Aí tem quanto ao número de agentes. A gente lê esses dois nominhos aqui, unissubjetivo e plurissubjetivo, dá até um negócio. Mas é muito fácil. Subjetivo. O que é subjetivo? Qual é o sinônimo da palavra subjetivo? É uma coisa que está relacionada com um indivíduo, com uma pessoa. Unissubjetivo, um indivíduo. Plurissubjetivos, mais de um indivíduo, tá? Por exemplo, aqui, ó, o unissubjetivo. Para eu desacatar a funcionária pública lá, só precisa eu xingar, não precisa ninguém xingar a mulher junto comigo. Então, ele é um crime unissubjetivo, ele pode ser praticado por uma pessoa só, ninguém precisa ir lá gritar lá no balcão da repartição comigo, basta que eu dê uns gritos lá, pronto, só precisa de uma pessoa. Agora, por exemplo, um exemplo de crime plurissubjetivo, a formação de quadrilha. Gente, tem como formar uma quadrilha com uma pessoa só? Aí não é quadrilha, né? Tem que ser, acho que é 3 ou mais pessoas. Mas enfim, o crime plurissubjetivo, ele precisa de conjunto de pessoas ali para ele ser praticado. Então, vocês vê que não é difícil. É que assim, a gente lê esses nomes e fica assustadinho, mas vai dar certo. Agora, aqui, quanto ao modus operandi, olha esse nome, gente, modus operandi. O que é isso? É o modo de operação. Aí tem o crime unissubsistente e plurissubsistente. O unissubsistente, a consumação vai se dar por um único ato. E o plurissubsistente, a consumação pode se desdobrar em vários atos. Um exemplo de crime plurissubsistente. O roubo. O cara vai praticar vários atos. Ele vai lá, ele vai abordar a pessoa, ele vai apontar a arma, ele vai talvez dar uns tapas e aí ele vai roubar. Então, assim, é uma sucessão de atos. Agora, por exemplo, o meu desacato pode ser que eu nem xingue a pessoa. O desacato, se eu for lá escolher um dedo bem legal, assim, ó, e mostrar para o funcionário público um dedo, assim, ó, nem vou mostrar qual é, mas você sabe qual dedo é? Esse aqui. Se eu for lá e mostrar esse dedo, pronto, configurou o desacato ali, em um único ato, tá? Então, acho que o que eu tinha aqui para deixar para vocês é isso. Essas são, assim, as primeiras considerações que vocês têm que fazer antes de ir lá para o Código Penal. Pega vídeo, tem bastante vídeo aqui no YouTube, você vai lá na pesquisa e coloca lá, classificação doutrinária dos crimes. E aí vai ter um monte de professor bom também explicando aqui, até aprofundando um pouco. Então, eu acho que você tem que anotar tudo isso que eu coloquei aqui e realmente entender, começar a entender, para a hora que você for lá para o código, aí vai ficar tudo um pouco mais claro, um pouco mais fácil. Uma coisa que, se vocês quiserem anotar também, aqui, ó, cadê? O crime formal. Aqui, se vocês quiserem anotar no crime formal, tem um outro nominho que eles gostam de dar para ele, que aparece junto com ele, é que ele é um crime de consumação antecipada ou resultado cortado. Aí a pessoa lê lá, ai meu Deus, é um resultado cortado, a consumação. Gente, é um crime formal. O crime formal, ele vai ser de consumação antecipada ou de resultado cortado. Então, se você quiser anotar aí do ladinho do crime formal, tá? Aí você anota. Gente, e por hoje é isso.
Eu anotava essas coisas aqui na minha apostila de lei seca. O que acontece? Eu não imprimia frente e verso, eu só imprimia frente. E o verso eu deixava para fazer essas anotações. Para facilitar na hora da revisão, você ter tudo ali num lugarzinho só. Então, se for começar a estudar aí, se você tem uma de duas, por exemplo, 2 a 3 horas por dia, você tem. Não vai pegando um monte de matéria e intercalando. Principalmente quem está começando, acho que isso dá um nó na nossa mente. Então pega ali, ó, assiste o vídeo lá que eu gravei ensinando como estudar o português do zero e pega o direito penal. Pega as duas matérias e vai estudando as duas todos os dias, até você fechar. Eu acredito que o direito penal você consiga fechar antes do português. Aí sim você pega e passa para outra matéria do direito. Pega lá, por exemplo, um processo civil, um processo penal. E aí vai fazendo assim até esgotar as matérias. Depois eu vou fazer um vídeo falando de revisão. A revisão fica bem mais rápida no final, porque aí você já tá assim familiarizado com aquele conteúdo, sabe? Você já deu aquela primeira passada que ela é a mais demorada, que é que você precisa assistir videoaula, prestar atenção, fazer anotação. Então vai pegando essas dicas aqui e já vou deixar esse vídeo. E eu deixei o vídeo, então você deixa o like, viu? Deixa o dedo aí no botão e manda para mais concurseiros. Se você tem grupo aí de concurso, envia esse vídeo. E qualquer coisa, me pergunte aqui nos comentários se ficou alguma coisa aqui que vocês não entenderam. É normal, pode perguntar, eu não ligo, tá? Ou me chama lá no Instagram. Vou deixar o meu arroba também aqui, caso vocês queiram me seguir lá e falar comigo por lá, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo, obrigada.